no amor e na constância. Aqui vai o conselho para os pais, para os chefes de família. Qual deveria ser o comportamento deles? Deveriam ser pessoas temperantes, pessoas respeitáveis, e que agissem com sensatez, e principalmente se agiam na fé, no amor e na constância. Esses varões deveriam ter esse comportamento adequado dentro da comunidade cristã, para que o nome de Deus ele pudesse ser então glorificado. E no versículo 3, Paulo ele vai falar o conselho às mulheres mais velhas ou às mulheres idosas. Essas mulheres elas têm um papel muito relevante dentro da igreja, que segundo aqui Paulo, é que elas deveriam ser sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras do bem. Então essas mulheres mais velhas, elas deveriam ter essas características, serem sérias no seu viver, como convém às santas mulheres, comportamentos exemplar dentro da igreja. Cada um de nós, irmãos, a Bíblia ela nos divide por classe e por faixa etária. Cada um de nós tem um tipo de aprendizado e uma forma correta de aprendermos para vivermos. E as mulheres idosas, elas têm essa responsabilidade de ser um exemplo para as mulheres mais novas, sendo então sérias no seu viver, como convém às santas mulheres. E aí nós devemos procurar entender como deve ser o comportamento dessas mulheres, né? Como convém às santas mulheres, não caluniadoras e não dadas a muito vinho, mestras do bem. Dentro do Império Romano, muitas mulheres, elas não eram muito valorizadas. E também algumas delas, geralmente que prestavam culto às deusas do mundo grego-romano, elas bebiam vinhos e às vezes se embriagavam. E aqui então nós temos uma exortação para que as cristãs, mulheres cristãs, elas não agissem dessa maneira. Só assim elas poderão ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e filhos. E aqui ele fala já com as mulheres que ainda estão em começo do seu relacionamento: amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Então essas mulheres mais novas dentro do lar, elas deveriam aprender com as mulheres mais velhas. Mas se essas mulheres que eram mais idosas não fossem exemplo para a mais nova, elas deveriam então seguir o ensinamento bíblico, que era de ser submissa aos seus maridos. E infelizmente, em nossos dias, nós não vemos muito mais essa submissão, uma vez que o empoderamento feminino tem se tornado algo muito notório na nossa sociedade, e muitas das vezes não há essa submissão da esposa ao marido. Mas essa submissão, irmão, não significa escravidão. Submissão em Cristo. Paulo vai dizer em Efésios que as mulheres devem obedecer ao Senhor, né, como a Cristo, dentro do conceito bíblico. Isso deve ser então algo que deve ser vivido dentro do lar. E aí, após dar conselho para os homens, para as mulheres mais idosas e para as mais novas, ele vai aqui também dar uma palavra para os jovens. Que tipo deveria ensinar os jovens? Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados ou controlados, né? Os jovens, eles têm uma disponibilidade ou uma vontade muito maior de se extravasar a sua juventude. Ele deve ser moderado. A Bíblia, ela vai orientar os jovens, por exemplo, no capítulo 12 de Eclesiastes. Lá o sábio Salomão vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos no quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Então o jovem deve aproveitar a sua mocidade de uma forma moderada. Ele não deve ver tudo aquilo que o mundo tem para oferecer a ele.
mas de uma forma moderada, para que ele possa agradar a Deus. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 11, o sábio Salomão diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia teu coração da mocidade, mas não te esquece que de tudo Deus te pedirá conta. Então, quando Paulo fala a Tito aqui, olha, ensina jovens que sejam moderados, significa que o jovem deve ter ali um controle sobre aquilo que faz. Nem tudo se pode fazer, principalmente no mundo em que estamos vivendo, um mundo de libertinagem, onde a permissividade é dada aos jovens para fazer aquilo que querem, mas o jovem cristão deve viver uma vida moderada, dentro dos limites e dos padrões bíblicos. E a Tito ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, reverência. Isso aqui é muito importante, amados. Tito era um jovem também, como foi Timóteo. Ele deveria mostrar integridade e reverência na doutrina. Hoje, nos nossos dias, infelizmente, nós vemos atitude de pessoas, e muitas delas se dizem cristãs, que não têm reverência para com a sã doutrina, nem integridade. Ele fala: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tem nenhum mal que dizer de nós. A igreja, nós como igreja, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de ser exemplo para o mundo, para as pessoas que não têm Deus. Por quê? Eu expliquei para os irmãos ontem aqui que o termo cristão se aplica àqueles seguidores de Cristo, que foi dado lá em Antioquia pela primeira vez, uma cidade do Império Romano, onde a primeira vez chamaram os irmãos de cristãos. Antes de ser chamados de cristãos, eles não tinham nome propriamente dito. Esse grupo, muitos chamados do caminho, a seita do Nazareno, mas em Antioquia foram pela primeira vez os seguidores de Jesus chamados de cristãos, que são os seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, irmãos, nós devemos procurar, nos esforçar para andar como Cristo andou. E se nós olharmos a trajetória de Jesus desde o início do seu ministério até o final do seu ministério, nós não temos nenhuma acusação que seja verdadeira contra Jesus. As acusações que fizeram ele de ter demônios, de ser um impostor, de ser um blasfemador, isso não era verdade. Ele foi santo em toda a sua maneira de viver. E da mesma forma, os cristãos devem viver de maneira que agrade a Deus, envergonhando o adversário, para que nenhum mal eles tenham de dizer a nosso respeito. Mas também no versículo 9, ele vai falar com os servos, que são aquelas pessoas que trabalham para as pessoas, Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo. Primeiro ponto, ser obediente aos seus senhores, sendo-lhe agradável em tudo e não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim torne atraente tudo o ensino de nosso Senhor, de nosso Deus e nosso Salvador. Então, quando um cristão, amados, trabalha para alguém e essa pessoa lhe é confiado e lhe é dada uma confiança muito grande, maior é a responsabilidade dele. Imagine só um cristão sendo pegado furtando algo de alguém, Isso fica muito feio para o grupo religioso. Fica muito feio também quando o cristão se mete em demandas judiciais, leva o patrão para a justiça, não é obediente e às vezes furta algumas coisas do patrão. Isso não deve ser feito pelo cristão, porque ele foi agraciado por Deus. E no versículo 11, Paulo vai falar do que é mais importante: mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sobre justa e piedosamente. O que é que Paulo espera aqui dos cristãos? Nós que recebemos a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é libertinagem para nós, não dá liberdade para fazermos o que nós queremos. A graça de Deus é o poder transformador na vida de uma pessoa.
Quando é que nós vemos que uma pessoa recebeu a graça de Deus? É quando ela tem uma vida transformada pelo Evangelho. Porque o Evangelho que não transforma, ele não é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho de Deus ele transforma. Paulo diz em Romanos 1, versículo 6, 16: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando a graça de Deus ela vem sobre nossas vidas, ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões do mundo, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, a nossa fé, irmãos, ela tem que culminar com a nossa salvação. Não adianta nós fazermos parte do grupo religioso se nós não temos esperança na bendita esperança, que é a vida de Jesus. Nós não devemos, irmão, simplesmente participar de um grupo religioso por participar, por acharmos bonito ou por acharmos interessante, mas a nossa visão tem que estar na vinda de Jesus. Não adianta nós estarmos envolvidos com o mundo. Tudo que nós fizermos neste mundo aqui vai ficar para trás, irmão. Se nós servimos a Cristo e a nossa visão não estiver focada na esperança vindoura, irmãos, a nossa fé não é uma fé verdadeira. Nós precisamos estar focado na bendita esperança. E quem está esperando a vida de Jesus, ele tem uma vida preparada. Ele vive hoje como se não houvesse amanhã. Ele vive essa esperança, amados. Se é na família, se é o marido, ele vive, é fiel à sua esposa. Se é a sua esposa, é fiel ao seu marido. Se é o filho, obediente ao seu pai. Se é um servo, ele vive ali na expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele precisa de uma vida de fidelidade. E Paulo conclui dizendo: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, amados, o povo de Deus, ele deve ser um povo separado, deve ser um povo de boas obras. Jesus não veio e morreu simplesmente para criar um grupo religioso, mas para transformar a vida das pessoas, para transformar a vida do cristão. Se aqueles servos, se no passado, na vida sem Deus, nós não éramos fiéis aos nossos cônjuges, na vida com Deus devemos ser. Se na vida passada sem Deus nós não éramos fiéis aos nossos patrões, devemos ser agora, porque agora somos um povo separado, comprado e redimido pelo sangue de Cristo. Ele diz: olha, fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Que Paulo está dizendo a Tito: olha, Tito, fala essas palavras à igreja. A igreja precisa ser diferente, a igreja precisa viver uma vida transformada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E de que maneira essas palavras elas podem ajudar-nos hoje a viver uma vida melhor? Seguindo a vontade de Deus, viver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Então, que essa palavra nos instrua, nos exorte a vivermos uma vida de piedade perante Deus. Às mulheres mais velhas, às mais novas, aos jovens, aos servos e aos senhores. É uma palavra que vem para todos nós, e a nossa família está composta por esse grupo de pessoas. Desde as mais velhas, que são as mães, as noras, os filhos, jovens, para todos nós há uma palavra de exortação. Para que nossa família seja uma bênção na mão de Deus, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Viver de maneira que agrade a Deus, que Deus possa entrar no nosso lar, habitar no nosso lar, fazer morada ali, se assim nós permitirmos com que Ele faça morada. Lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus quer entrar em nossa casa, mas para isso nós precisamos seguir as recomendações da palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar e agradecer.